Converso agora com Rodrigo Marcati, economista e CEO da Vida Investimentos. Tudo bem, Rodrigo? Bem-vindo mais uma vez aqui. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Obrigado pelo convite mais uma vez. Imagina, a gente que agradece pela presença e eu quero muito saber a sua percepção do que a gente está enxergando. É um cenário que o investidor passa a olhar aqui para o nosso mercado porque está barato? Como é que você está entendendo esse desempenho nesse momento de novos recordes de novo? Ontem foi dia de realização de lucros, mas hoje parece que está voltando tudo de novo. Perfeito, né? Engatou aí uma quinta marcha hoje, subindo bastante, né? Foi batendo recorde atrás de recorde ali no período da manhã, agora na hora do almoço deu uma estabilizada, mas isso continua sendo consequência principalmente do fluxo de capital estrangeiro que vem migrando para o Brasil nesses últimos dias, né? O melhor janeiro da história aí dos últimos 10 anos até agora. Mas a gente não está sozinho nisso, né? Óbvio que tem um pouco a ver com o preço dos nossos ativos, que estavam sim descontados até então, né? Há muito tempo a gente estava andando de lado, vamos dizer assim, mas é um movimento acontecendo no mundo, né? Os países emergentes, em geral, estão recebendo fluxo de capital dos Estados Unidos por conta dos resgates, né, dos títulos americanos que vem ocorrendo de forma sistemática aí desde que começaram os cortes, né, na taxa de juros. Então, é um movimento que a gente deve continuar acompanhando, talvez menos intenso, porque essa revisão de portfólio vai acontecendo, como você disse há pouco, né, na tua conversa, do mesmo jeito que entra muito rápido, sai muito rápido, né? Se a gente tiver o investidor local, o investidor institucional brasileiro e o pessoa física também entrando nesse mercado, a gente pode ver uma volatilidade maior. Acontece que, com expectativa de corte de juros no cenário, a gente tem que haver uma migração também dos portfólios locais. Pois é, Rodrigo, eu até queria entender um pouco de como é que você enxerga os olhares, como é que está voltado esse cenário do mercado aqui para o Brasil. O quanto que os investidores estão olhando para cá, porque a gente percebe que quando tem essa volatilidade, todas essas dúvidas com relação ao cenário externo, principalmente Estados Unidos, eles se voltam para os mercados emergentes, não é novidade, né? Mas queria muito entender por que o Brasil tem se destacado. A gente viu bolsas ao longo da última semana, como da Colômbia, também do México, subindo bastante, mas nenhuma se compara à alta que o Ibovespa teve na semana passada. Eu acho que no ano passado estava mais equilibrado, né? A gente via Colômbia, México, como você citou, até performando um pouco melhor do que o Ibovespa. Só que nessas últimas semanas, de fato, a gente deu uma descolada. E aí tem os fatores locais, né? Teve pesquisa de eleições para presidente que corroboraram com essa alta um pouquinho mais acelerada, enfim. E a gente tem um cenário de juros muito diferente do real, talvez, se não o mais alto do mundo, o segundo mais alto. Isso contribui para você ter um desconto maior nesse momento no valuation das companhias. Então, de fato, aqui a gente tem uma percepção de preço mais baixo para os nossos ativos. Se a gente continuar, se a gente entrar e fizer um ciclo de corte de juros, talvez de 300, 400 pontos percentuais ao longo dos próximos 12, 18 meses, isso faz com que o valuation das companhias melhore muito, né? A gente também tem uma situação de alocação, né? Hoje a bolsa aqui ela está muito concentrada em poucos investidores. A gente nunca teve um percentual de alocação de pessoa física tão baixo na bolsa como a gente tem nesse momento. Nos últimos 20 anos ele foi maior, né? Hoje menos de 10% só de alocação baixo, né, nos portfólios mais arrojados. Os próprios fundos multimercados e os institucionais que alocam em bolsa também estão com uma alocação muito baixa. Então, tudo isso faz com que a bolsa tenha uma concentração alta desse capital disponível. Uma vez que entra, né, fluxo estrangeiro para comprar, ele puxa muito rápido, porque qualquer volume que entra faz, dado que você não tem uma liquidez, né, você não tem vendedor final hoje na bolsa, você faz com que esse índice
reaja muito rápido, né? E aí a gente observa as principais ações são sempre as mais líquidas, né? Onde dá para se comprar um pouco mais de volume sem puxar tanto o papel. Então, às vezes, nem é por fundamento. Poxa, o minério está caindo e a Vale subindo, o petróleo tem uma tendência de longo prazo de queda e Petrobras subindo. Mas é o que você falou há pouco, né? Uma questão do flight quality, né? Onde eu consigo comprar mais rápido, sem interferir tanto em preço e tem uma porta de saída caso eu mude de ideia também de forma mais rápida. Outro ponto, Rodrigo, que eu queria entender também é como é que você enxerga que o Brasil pode estar se colocando agora para os próximos meses. Você enxerga que a gente ainda tem espaço, o Ibovespa, talvez, para um crescimento maior? Segue barato na sua avaliação? Porque a gente fala com um especialista que fala, olha, tá barato, ainda dá para crescer bastante, subir bastante o Ibovespa. Tem gente que fala, não, que os ganhos que teve em janeiro agora já tá bom, já atingiu o preço. Como é que você enxerga isso? Olha, de fato, né, tinha alguns estrategistas, analistas falando em 185 mil pontos para o final desse ano, de 185 mil a 200 mil era a média aí dos analistas. Bom, já estamos quase no 185, né? E ainda nem terminou o primeiro mês. Então, foi uma alta rápida. Acho que até abril a gente tem um cenário mais favorável para que a Bolsa continue performando bem, né? Somando essas questões técnicas que eu falei, de baixa liquidez, de falta de vendedor final, de fluxo também de capital local passando a olhar para a Bolsa como alocação em seu portfólio, dado que hoje é muito baixo esse percentual. Então, tudo isso pode corroborar para que até abril, e aí por que abril? Porque em abril a gente vai conhecer de fato os candidatos, as pesquisas começam a ser mais assertivas, né, ou demonstrar mais de fato em cima dos candidatos que de fato estão concorrendo, né, as possibilidades, e aí eu acho que a gente entra num período de maior volatilidade, com possíveis realizações, pelo menos se estendendo até o mês de novembro, quando a gente vai conhecer o futuro presidente, e aí vai tudo depender, né, das políticas que tiverem em jogo. E aí seja o que Deus quiser, a gente vai ter que ficar de olho acompanhando. Claro, a gente conta também com a sua companhia, a gente espera também te ouvir ao longo desse ano de 2026, que pode vir a ser bem turbulento. Rodrigo Marcati, economista, CEO da Vida Investimentos, obrigada mais uma vez, bom trabalho e boa semana por aí. Obrigado a todos. Vamos falar sim. Obrigada.